Daí galera, beleza? Partindo então para a Química Orgânica agora a pedido da Karen Rabelo Moreira lá de Criciúma, vamos trabalhar os compostos orgânicos. Compostos orgânicos são os compostos que têm essencialmente o elemento carbono, ou seja, todo composto orgânico terá o elemento carbono, mas nem todo composto que tem o carbono será um composto orgânico. Tem alguns elementos que são chamados elementos de transição. Então, mais adiante a gente vai estar vendo também quais são esses elementos de transição. Hoje, nesse momento, classificação do carbono. O carbono é classificado em 4 situações, né? Como o carbono faz 4 ligações, ele só pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Quando que o elemento carbono é primário? Quando ele tem apenas um elemento carbono ligado nele, né? Ou não tiver nenhum, como por exemplo o gás metano, só tem um carbono, ele é primário. Não tem nenhum outro elemento ligado nele, a não ser hidrogênio, não tem nenhum outro carbono ligado nele. Então ele é primário. Outros compostos orgânicos com mais de um carbono poderão ter carbonos primário, secundário, terciário e quaternário de acordo com a sua fórmula estrutural. Vamos ver como que fica então carbono primário. O primeiro que eu dei exemplo foi um elemento, um composto que tem apenas um carbono. O nome desse composto aqui é o metano. Mesmo ele não tendo nenhum outro carbono ligado nele, ele só tem hidrogênio ligado nele. Um outro exemplo de carbono primário, vejam bem, ó, eu vou colocar aqui o propano, que é o nome desse composto aqui, ó, que tem 3 carbonos só com ligações simples. Vejam bem, ele tem carbono primário e tem carbono secundário. Carbono primário, então, é o composto é o carbono que está ligado a apenas um outro carbono. Então, nesse caso, esse seria primário e esse também seria primário. Secundário, quais são os compostos que apresentam carbono secundário? Veja bem, carbono secundário é aquele carbono que está ligado a outros 2 carbonos, diretamente a outros 2 carbonos. Vou pegar o mesmo exemplo lá, carbono, carbono e carbono. Este carbono aqui vai ser secundário, porque ele está ligado nesse carbono e está ligado nesse outro carbono. Então ele está ligado a 2 carbonos, sendo assim ele é secundário. Carbono terciário. O carbono terciário é aquele carbono que está ligado a outros 3 carbonos, diretamente. Então, ó, carbono, carbono e carbono. Ó, esse carbono aqui será terciário, porque ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos diretamente. E vejam bem, isso não importa se tiver uma dupla ligação aqui, por exemplo, não importa. O que importa é quantos carbonos estão ligados nele diretamente. Então, 1, 2, 3, terciário. Quaternário. O carbono quaternário é aquele carbono que está ligado a outros 4 carbonos diretamente. Tá? Indiretamente ele pode estar ligado a 10, a 15, a 20 carbonos. Mas diretamente nele tem que ter 4 carbonos ligados a ele. Quer ver? Ó? Esse aqui tem 1, 2, 3, 4. Tá? Então esse carbono aqui é um carbono quaternário. Por quê? 1, 2, 3 e 4 carbonos ligados nele diretamente. Para cá ou para cá poderia ter mais carbono sem problema nenhum. O que vale é aquele carbono que está ligado diretamente nesse carbono que eu estou trabalhando aqui, ó. Quaternário. 1, 2, 3, 4 carbonos ligados diretamente nele. Ok? Revisando então. Carbono primário é aquele carbono que tem apenas um carbono ligado diretamente nele. Carbono secundário é aquele carbono que tem outros 2 carbonos ligados diretamente nele. Carbono terciário é aquele carbono que tem outros 3 carbonos ligados diretamente nele. E carbono quaternário é aquele que tem outros 4 carbonos ligados diretamente nele. Beleza? Pessoal, seguindo então, dentro da identificação desses carbonos e cadeias de carbono e tudo mais, além da classificação do carbono dentro da cadeia, eu posso também classificar a cadeia de carbono. Vejam aqui, ó, classificação das cadeias de carbono. Elas podem ser aberta ou fechada. Ela pode ser não ramificada ou normal ou ramificada. Ela pode ser saturada ou insaturada. Ela pode ser homogênea
ou heterogênea. O que é isso? Vamos identificar cada uma para vocês terem uma ideia. O que é uma cadeia aberta? Uma cadeia aberta é aquela que apresenta as extremidades livres. As extremidades são livres. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de cadeia aberta. Ela pode até ter uma ramificação, duas ou mais, só que as extremidades da cadeia têm que ser livre. Uma cadeia fechada. Vou fazer um ciclo propano aqui, ó, como exemplo. Esse composto aqui é um exemplo de cadeia fechada, ou seja, as extremidades do composto não estão livres. Então, aberta, fechada. Aqui, não ramificada ou ramificada. Às vezes essa ramificada também é chamada de cadeia normal, tá? É a mesma coisa. Então, a cadeia normal, aquela que não apresenta ramificação. Um exemplo, ó, é uma cadeia sem ramificação. Ou seja, vejam bem, ela só tem carbono primário e secundário. Primário, secundário, primário, secundário, primário, secundário, primário. Para ela ser uma cadeia não ramificada, ela tem que ter essa característica. Não pode ter carbono terciário. Vejam só. Então, essa é uma não ramificada ou normal. Para que ela seja ramificada, ela vai ter que ter pelo menos um carbono terciário. Vejam bem, esse carbono aqui é terciário. Então, seja terciário ou quaternário, qualquer composto orgânico, qualquer cadeia orgânica que apresenta carbono terciário ou quaternário, ela é uma cadeia ramificada. Cadeia de carbono saturada. Ó, 1, 2, 3, 4. Vamos colocar 4 aqui. Esse daqui é o 2-metil propano. Logo a gente vai estar se aprofundando e também vendo a nomenclatura desses compostos. Como que eu sei o nome desse composto? Como que eu sei que ele é um 2-metilpropano? Isso está tudo dentro do conteúdo na sequência. Então, para ela ser saturada, ela tem que apresentar só ligações simples entre os carbonos. Tá? Entre os carbonos tem que haver só ligação simples, que é o caso desse composto aqui. Ó. Tá? Só ligação simples. Para que ela seja insaturada, para que o composto, a cadeia seja insaturada, ela deverá necessariamente apresentar uma dupla ou tripla ligação. Vejam bem, insaturada tem que ter necessariamente uma dupla ou tripla ligação. Apareceu uma dupla ou tripla ligação entre os carbonos, ela é insaturada. Então, um exemplo de cadeia insaturada. Homogênea ou heterogênea. Qualquer composto orgânico que não tiver elemento diferente de carbono entre os carbonos, ela é homogênea. Se tu tiver um composto orgânico que apresenta um elemento diferente de carbono, seja oxigênio, nitrogênio, por exemplo, entre os carbonos, no meio dos carbonos, intercalando com os carbonos, ela será heterogênea. Vamos para o exemplo então. Homogêneo. Qualquer composto que não tiver nenhum elemento diferente de carbono entre os carbonos. Então essa seria homogênea. Heterogênea. Vamos lá, uma heterogênea. Ó. CO, isso aqui é um éter. Tá? Um metoxetano. Então, olha quem está aqui. Ó. Um heteroátomo. Um átomo diferente de carbono entre os carbonos é heteroátomo. Se é heteroátomo, a cadeia é heterogênea. Então, esse seria um exemplo de cadeia heterogênea. Ok? Eu vou para a atividade agora ali numa lista de exercícios para vocês entenderem melhor. Galera, vamos lá então classificar os elementos de carbono dentro da cadeia de carbono. 8 questõezinhas aqui rapidinho. É fácil, isso aqui é muito tranquilo. Então vamos lá. Ó. Carbono. Esse primeiro aqui, ó, ele só está ligado nesse carbono, então ele será primário. P significa primário. Esse carbono centralizado aqui, ele está ligado nesse e nesse, ou seja, está ligado em dois outros carbonos, então ele será secundário. Esse carbono aqui está ligado só a um outro carbono diretamente, não está ligado nesse aqui diretamente, então ele é também primário. Sempre os carbonos das extremidades assim serão sempre primários, quer ver? Ó, primária extremidade, primária extremidade e primária extremidade. Esse daqui, ó, ele está ligado nesse, nesse e nesse, ou seja, está ligado em
3 carbonos, então ele será terciário. Esse carbono daqui está ligado diretamente nesses 2 carbonos, será secundário. Número 3. Vejam bem, esse carbono daqui está ligado nesse e nesse, então ele é secundário. Este carbono está ligado nesse e nesse, então ele será secundário. Muita atenção aqui que o pessoal confunde bastante. Ó. Tem uma dupla ligação aqui entre os carbonos, mas não interfere nessa questão da classificação. Essa dupla ligação não vale um carbono a mais. Então esse carbono continua ligado a 1 e a 2, então ele também é secundário. E esse carbono está ligado nesse e nesse, então ele também vai ser secundário. Aqui, esse carbono está ligado nesse e nesse, então secundário. Este carbono está ligado nesse aqui e nesse daqui, em 2, então secundário. A mesma coisa para esse daqui. Está ligado nesse e nesse carbono será então secundário. Vejam bem, lembra que eu falei para vocês? Todas as extremidades serão sempre primário, porque se eles estão na extremidade, eles só podem estar ligados a um outro carbono diretamente. Então, todos os que eu coloquei o P aqui, se vocês observarem, eles estão ligados diretamente a apenas um outro carbono. Esse daqui, ele está ligado nesse e nesse daqui, então ele será secundário. Este carbono aqui está ligado nesse, nesse e nesse, então ele será um carbono terciário. Esse carbono aqui está ligado diretamente nesse e nesse, então são 2 carbonos, ele será secundário. Este carbono aqui está ligado em 1, 2, 3, 4 carbonos, então ele será quaternário. Aqui nesse composto aqui, ó, vejam bem, ó, quando não tiver o elemento carbono sendo indicado, tiver uma fórmula estrutural desse modelo aqui, ó, tu tem que saber que em cada extremidade e em cada vértice aqui tem um carbono. E aí tu vai analisar, tu coloca e analisa cada um deles. Esse daqui está ligado num só, é da extremidade primário, esse daqui também é extremidade primária. Esse daqui está ligado nesse e nesse, então ele vai ser secundário. Lembram que a dupla ligação não interfere em nada, não é um outro carbono, é uma dupla, uma ligação a mais apenas. Então secundário, esse daqui está ligado nesse e nesse, será secundário. Esse composto aqui está ligado nesse carbono e nesse carbono, então ele também será secundário. Esse daqui, primário. Esse daqui está ligado nesse e nesse vai ser secundário. Vejam bem, esse carbono aqui está ligado naquele oxigênio e nesse hidrogênio, que não são carbonos. Se tu está classificando o carbono, tu tem que considerar apenas os carbonos que estão ligados nele. Então esse carbono tem apenas esse ligado nele, então ele será primário, independente de ter dupla ou coisa do tipo, ele será primário. A mesma coisa serve para esse daqui, né? Ele só está ligado no oxigênio, não tem um outro, então primário e primário. Por que eu não vou classificar o oxigênio? Porque a classificação é do carbono. Ok, pessoal? Então, em relação à classificação dos compostos de carbono, classificação do carbono dentro dos compostos de carbono, seria assim. Vamos lá, então. Dentro daquilo que eu falei para vocês, dentro daquilo que eu combinei com vocês, eu vou estar fazendo a classificação das cadeias e não do carbono que nem anteriormente. Então vamos lá. Lembram? Número 1, 2, 3 e 4. Só vocês voltar um pouquinho lá no quadro que eu passei para vocês, que vocês verão que a gente tem 4 situações, assim que a gente classificou elas. Ou ela era aberta ou fechada, não ramificada ou ramificada, saturada ou insaturada, ou homogênea ou heterogênea. Então ela sempre será uma ou outra, nessa ordem que eu falei para vocês. Então no primeiro caso aqui, ela é aberta ou é fechada? Ela é aberta. É aberta porque as extremidades são livres. O número 2, lá seguindo o quadro de vocês lá, que eu copiei para vocês. Não ramificada ou ramificada? Só tem carbono primário, secundário, secundário e primário. Então, ela sempre será não ramificada.
A terceira, ela é saturada ou insaturada? Só tem ligação simples entre os carbonos, então ela é saturada. A quarta, homogêneo ou heterogêneo? Só tem carbono na molécula, então ela é homogênea. Ok. Número 2. Ela é aberta ou fechada? Ela é aberta. Ela é ramificada ou não ramificada? Ela é ramificada. Por quê? Ó, eu tenho carbono terciário, 2 carbono terciário. Se eu tivesse só um carbono terciário, ela já seria ramificada. Então, ramificada. Ela é saturada ou insaturada? Só tem ligação simples entre os carbonos, então ela é saturada. Ela é homogênea ou heterogênea? Não tem átomo diferente de carbono entre os carbonos, então ela é homogênea. Aqui, essa daqui, ela é aberta ou fechada, ou cíclica no caso, ela é aberta. Ela é ramificada, vejam bem, tem um carbono terciário, então ela é uma cadeia ramificada. Ela é saturada ou insaturada? Só tem ligações simples entre os carbonos, então ela é saturada. Ela é homogênea ou heterogênea? Vejam bem que tem um átomo diferente do carbono entre os carbonos, no caso aqui o oxigênio. Então essa daqui é heterogênea. Ok? A número 4. Ela é aberta ou fechada? Aberta. Ela é ramificada ou não ramificada? Vejam bem o carbono terciário, então ela é ramificada. Ela é saturada ou insaturada? Olha a dupla ligação aqui, ó. Isso indica uma insaturação. Então ela é insaturada. Ela é homogênea ou heterogênea? Só átomos de carbono, então ela é homogênea. Galera, beleza então? A respeito da classificação do carbono dentro dos compostos de carbono, fechou. A respeito da classificação das cadeias de carbono, fechou. Pessoal, aproveita, entre no canal, se inscrevam lá, dê um like para nós, compartilhem e até a próxima.